Olá, pessoal. Ops, deixa eu colocar aqui tudo bem. Colocar aqui o pin do tema. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Ops, vou tentar colocar aqui o pin do tema, que é sempre muito difícil. Aí, consegui. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Todo mundo me ouvindo bem? Quem puder me falar aí, só para eu saber se tá tudo certo. Bom, enquanto todo mundo vai entrando, hoje a gente vai falar sobre, enfim, a nossa live sobre iluminação de jardim, tão esperada. Tô super animada, tava muito ansiosa. E quem aí é aluno do curso, quem puder mandar uma lampadinha enquanto as pessoas vão entrando. E eu queria saber também quem assistiu minhas outras lives. Só para eu saber mais ou menos quem que tá assistindo. Ah, legal, Matheus. Ó, o Matheus, Gilson, Júnior, Marininha, que legal. Que legal. Gente, seguinte, tenho muita coisa para falar, muita coisa. Separei umas fotos bem legais também para mostrar para vocês. Quem tiver pergunta, manda tem uma interrogaçãozinha aqui do lado dos comentários. Então vocês podem mandar nessa interrogaçãozinha. Ai, que legal, bastante gente do workshop, que legal. Muito bom, gente. Ah, Laísa, Sica, que legal, Júnior. Legal, gente, que bacana. E quem assistiu as outras lives também? Ah, Fabi, que bacana. Acho que jardim é um dos temas que as pessoas têm mais dúvidas, né? Uma das iluminações, acredito que... Oi, Henrique, tudo bem? Não digo uma das mais difíceis, mas acaba sendo um pouco mais complexo que uma... Oi, Rô, tudo bem? Um pouco mais complexo do que uma casa. Então, acaba gerando mais dúvida mesmo. Mas assim, quando você entende, acaba sendo super simples e super fácil quando você acaba entendendo o conceito. Eu sempre falo isso, mas é muito real. Quando a gente entende o conceito daquela iluminação, daquele ambiente, como fazer, acaba sendo muito simples. Bom, Vamos começar? Acho que já deu tempo de todo mundo entrar, também tem muita coisa para falar. Bom, vamos lá. Quem baixou o PDF? Gente, vocês baixaram o PDF? Ah, que eu deixei o link na bio. Então, se vocês baixaram, já vai seguindo o PDF, porque eu vou me guiar por lá também. Eu coloquei uns tópicos importantes e aí a gente vai falando. Bom, gente, o primeiro ponto que eu queria falar sobre jardim é o seguinte: não é que a gente não pode pensar como uma iluminação de uma casa normal. É um pouco diferente. Oi, Felipe, tudo bem? Thaís? A gente tem que pensar... primeira coisa que a gente tem que ter muita atenção, a gente tem que usar luminárias específicas. Então, a gente tem que pensar que a gente vai colocar luminárias ao tempo, ela vai tomar chuva, vai ficar... ficar ao tempo mesmo, né? Chuva de vento, granizo, água. Então não pode ser a mesma luminária que você usa na sua casa, na área interna, não pode ser a mesma luminária que você vai colocar embutida no piso para iluminar uma árvore ali para ficar na área externa. Essas luminárias têm que ser específicas. O que isso acarreta? Se você pegar um mesmo embutido que você usa na área interna, ali no corredor da sua casa para criar um efeito de uplight, colocar na área externa, vai entrar água, ela não vai ser blindada, vai entrar água, vai dar um curto-circuito, e aí queima, dá um curto, queima, você perde a garantia e você não tem nem como reclamar com o seu fornecedor, né? Exatamente. Aí que entra no workshop, você fala bem disso, é verdade, Marininha. E aí que entra a questão do IP. Eu não vou falar de todos os IPs, porque a gente tem um tempo curto, mas a gente tem que olhar muito bem a especificação e prestar muito atenção nisso. Para jardim e área externa, a gente foca em 3 IPs, IP 65, 67 e 68. O IP, ele segue padrões internacionais. O primeiro número quer dizer proteções contra sólidos e o segundo contra líquidos.
Vou falar rapidamente, porque eu vi que tem bastante gente do workshop aqui, então vocês já estão meio carecas de saber, né? 65 é contra jatos de água. Onde você usa luminárias com IP65? Em muros, em varandas abertas que pode chover uma chuva de vento e pode cair jatos de chuva naquela luminária. Em locais que a água vai só passar, que não vai ficar ali empoçado, alguma coisa. Tem a IP67, que é proteção contra a imersão de até 30 minutos. O que isso quer dizer? Ah, você colocou um embutido de piso em um local, deu uma chuva mais forte, por mais que você faça o dreno, toda a infra necessária e tal, deu uma chuva mais forte, aquelas chuvas de verão, por exemplo. A água ficou parada ali por um tempo. Se você tem uma luminária com IP67, ela está protegida, não vai entrar água, é muito melhor. Então, o que eu sempre sugiro, o que eu sempre faço, locais como embutidos de piso em locais abertos, floreiras, perto de árvore, eu sempre prefiro usar IP67, porque acaba sendo mais seguro. E tem a IP68, que é contra imersão contínua. O que isso quer dizer? Espelho d'água, piscina, locais que vai ficar embaixo da água sempre. Aí você me pergunta, mas por que você não usa sempre IP68 em área externa então? Porque isso influencia em custo e às vezes a luminária que você quer não tem com IP68, tem só IP67. Já vi uma luminária escrito IP20 confrontar 5.4. Às vezes acontece também de ter dois IPs. Às vezes a luminária que você quer para criar um efeito numa árvore, enfim, pode ser numa varanda, Felipe, pode sim. Se tiver um vidro na frente, pode sim. Pode ser numa varanda. Às vezes a luminária que você quer para criar um efeito não tem no IP68, aí você não vai, só tem no 67. Você não vai deixar de usar por causa disso, entende? Então a gente tem que saber dosar. Sem contar que por que eu vou usar uma luminária de piscina onde não precisa? Né? Então a gente tem que dosar. Outro ponto muito importante também em relação às piscinas é que, gente, isso anota, põe na cabeça em todos os lugares. Piscina é baixa tensão sempre. Jamais, oi Ivan, tudo bem? Jamais usar alta tensão 110 ou 220 em piscina. Por quê? Se por algum acaso alguém tomar um choque, essa pessoa morre. Agora, se é uma baixa tensão, não acontece algo grave, tá? Então, é muito importante que seja baixa tensão. O que é baixa tensão? 12 volts. Isso é, assim, essencial. Outro ponto também que a gente tem que pensar é em relação à infra. Jardim tem que ser feito com cabo PP. O que é o cabo PP? É aquele cabo revestido com PVC por dentro e por fora. A gente não pode usar o mesmo fio que a gente usa dentro do conduíte para fazer fiação e ramificação de circuitos na nossa casa, ali dentro do forro e tal. A gente não pode usar esse fio na área externa, a gente tem que usar um fio próprio para a área externa. Por quê? Ele vai ficar embaixo da terra, pode pegar fungo, vai ficar ao tempo, com água, então tem que ser algo próprio, tá bom? Bom, dados esses recados, vamos ao que interessa, né? Bom, o primeiro ponto que eu queria abordar com vocês é assim, da mesma forma, a iluminação de jardim é um pouco diferente da casa, mas é muito parecido. Da mesma forma que a gente tem que atribuir o que eu sempre penso, da mesma forma que a gente sempre tem que criar um conceito para iluminação da casa, da parte interna. Quando eu falo casa, é parte interna, tá? Pode ser residência ou consultório, enfim. A gente também tem que criar para o nosso jardim. Ou seja, primeiro de tudo, a gente tem que fazer o nosso levantamento. Conhecer bem a arquitetura, o paisagismo. Se a gente não entende, não tem o projeto de paisagismo, não tem como a gente fazer um bom projeto. Por quê? Eu preciso saber quais são as plantas, se é árvore alta, baixa, se vai ser arbusto,
para eu conseguir também especificar a luminária correta. Quais são as cores daquele jardim? Isso influencia demais na iluminação. Qual que é o conceito que a paisagista usou? Às vezes a paisagista fez um projeto super minimalista e você vem com uma iluminação com vários efeitos, ou vice-versa. Então, entender, fazer esse levantamento é totalmente essencial, tá? Depois, a gente tem que pensar... Acho que tem uma pergunta aqui sobre isso. Gente, estou falando muito rápido? Acho que não, né? Tá tudo certo. Bom, depois a gente tem que pensar em relação ao conceito. Sempre definir um conceito. Da mesma forma que a gente cria conceitos de arquitetura, decoração, a iluminação também a gente tem que criar o conceito. E dentro dessa questão do conceito, a gente tem que pensar o quê? Que na iluminação da casa, da área interna, é muito mais fácil da gente iluminar. É a empolgação, é verdade, eu amo esse tema. Ai, gente, eu não gosto de desativar os comentários, porque senão eu me sinto falando sozinha. E aí, pelo menos, eu vejo que eu tô falando com alguém. Se tiver muito ruim, eu desativo. Mas clica no meu nariz, que aí o comentário abaixa, tá bom? Bom, para casa é muito mais... Não é que é mais fácil, mas quando a gente faz uma iluminação para casa, você tem piso, teto e paredes. Aquela iluminação, ela fica concentrada ali dentro. A luz não se perde. Quando você faz para uma área externa, a luz, ela acaba se dissipando. Você pode iluminar o céu, enfim, a luz ela pode se perder com muito mais facilidade. Então, por isso que a gente tem que ter muito mais cuidado na hora de iluminar. Um ponto que a gente sempre tem que ter na cabeça, sempre lembrar que o que a gente enxerga é a luz refletida. A gente não vê a fonte luminosa, quando a gente olha para a lâmpada, a gente não vê aquela fonte saindo direto da lâmpada. Mas quando a gente olha para uma superfície, a gente vê o que ela está refletindo de luz. Ah, por que eu estou falando isso? Porque, dito isso, como a gente não vai conseguir concentrar a luz naquele jardim, porque ele não é fechado, não é uma caixa fechada, ele é aberto, né? Tem o céu ali, a gente tem que usar o quê? Planos. Ou seja, para dar artifícios para aquela luz, para aquela lâmpada, para aquela iluminação, para ajudar aquela lâmpada que ela consiga refletir para o meio ambiente. Como que eu vou fazer isso? Usando o muro, as vegetações, os pavimentos, a pavimentação, a casa, as árvores, usando tudo que eu tenho à minha disposição ali, aquela vegetação maravilhosa, para que ela reflita a luz, reflita, tá certo, né? Reflita toda a luz para o meu ambiente, para a minha área externa, e consiga fazer aquela iluminação para mim. Então, eu tenho que dar artifícios e dar ferramentas para minha luz, senão ela não consegue se apresentar no meu ambiente. E aí, a iluminação fica meio xoxa, entende? Por aí que entra também a questão dos efeitos, que eu tenho vários efeitos de iluminação. Normalmente, eu trabalho com 3 tipos de efeito em jardim, que seria uplight, downlight e a luz difusa. Como que a gente faz isso? Eu vou começar a passar umas fotos para vocês conseguirem entender melhor. Como que isso funciona? Dentro do conceito, a gente já meio que define o efeito que a gente quer usar. Então, da mesma forma na casa que você chega e fala, o que eu quero iluminar e como eu quero iluminar, no jardim é a mesma coisa. Eu chego no jardim, eu já analisei o meu projeto de paisagismo. Tenho várias árvores altas, tenho um arbusto, não sei o quê, e várias escadas. Então, eu vou fazer árvores altas com uplight, os meus arbustos com downlight. Só tô dando um exemplo e depois eu vou explicar melhor. E as minhas escadas com luz difusa. Defini esse conceito. E aí, eu começo a deixar mais interessante com meus efeitos. Como que são os meus efeitos? Vou explicar um por um. Uplight, olha, é quando eu coloco um embutido, é uma luz, nada mais é do que uma luz de baixo para cima. Só que dentro do meu uplight, eu tenho que primeiro entender o meu paisagismo
para conseguir utilizar ele com mais maestria. Ah, por que eu tô falando isso? Porque a lâmpada que eu uso num arbusto baixo não é a mesma que eu uso numa árvore baixa, uma árvore baixa de até 3, 4 metros, tá, gente? E também não é a mesma que eu uso numa árvore alta, a partir de 4 metros, concorda? Por quê? É a mesma coisa de um pé direito simples e duplo. O foco do pé direito simples de 3 metros, aquele foco da lâmpada de 3 metros, ela não vai alcançar um pé direito de 8 metros. Não é a mesma lâmpada que eu uso. A gente pode fazer um paralelo de árvore alta e baixa com o pé direito simples e duplo. Fica mais fácil de entender. Por isso que é muito importante a gente entender o paisagismo. E outro ponto que as pessoas pecam demais. Não adianta a gente pensar no paisagismo que acabou de ser plantado. A gente tem que pensar no paisagismo lá na frente. A árvore foi plantada agora, ela tem 1 metro, mas ela vai alcançar quantos metros? Ela chega até quantos metros? Ah, legal, ela chega até 4 metros. Ok, ela ainda pode ser considerada uma árvore baixa. Ah, a árvore está plantada aqui tem 3 metros, mas ela vai chegar a quantos metros? Ah, ela vai chegar a 6 metros. Então, eu tenho que considerar uma lâmpada de árvore alta, entende? Por quê? Por mais que demore um pouco para o meu paisagismo pegar, para ele crescer, normalmente os paisagistas falam uma média de 2 anos, mas daqui 2 anos você vai ter que trocar toda a sua iluminação, seu cliente vai trocar todas as lâmpadas da casa, todo, sabe? Não faz muito sentido, então a gente já pensa lá na frente também, tá? Bom, aqui, olha, eu tenho um efeito de uplight e eu tenho dois efeitos. Ali na fachada da casa, eu tenho um... Ah, gente, outra coisa, você pode usar tanto lâmpada de LED como chip de LED que eu expliquei para vocês. O chip de LED, a gente escolhe a potência, a tonalidade, intensidade, quantidade de lumens e a lâmpada já é aquela lâmpada pronta. Lâmpada pronta de LED normal, par 20, AR16, AR70 e tal. Eu vou dar o exemplo de lâmpada pronta, lâmpada tradicional de LED, que acho que fica mais fácil da gente entender, tá? Olha, ali atrás eu tenho embutido com lâmpada MR16, sempre embutida blindado, e o foco o foco era de 36 graus. Por quê? Eu não queria um foco muito marcado, muito fechado, porque eu só tinha 2 embutidos de piso. Já nessa árvore aqui maior, olha, eu já tenho uma par 30, 2 par 30. Por quê? Essa árvore ela vai ficar alta. Então eu tinha que ter uma lâmpada mais parruda, com maior intensidade, que alcança alturas maiores para conseguir iluminar essa árvore de uma forma melhor. Tá? E aqui nesse caminho, olha, você consegue ver que eu tenho balizadores que iluminam o meu caminho. Ah, mas você falou que eu não posso colocar embutidos no meio do caminho iluminando nada. Sim, mas ele tem um acrílico que deixa a luz bem difusa, como se eu estivesse balizando o mesmo caminho, só para indicar essa passagem. Então a gente consegue fazer esse jogo de efeitos com delicadeza, sem criar aquele jardim mega iluminado. Um ponto importantíssimo: jardim, menos é menos, menos é mais. Por que menos é mais? À noite, qualquer luzinha vira uma luzona. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar aquela coisa mega iluminada, super, sabe... super intensa, muito forte e exagerada, tá? Então o efeito de uplight é esse. Uma coisa que o uplight também a gente tem que tomar muito cuidado, porque não adianta eu colocar o que eu falei agora, um embutido no meio do nada, no meio de um descampado, e falar assim, eu vou usar essa iluminação para luz geral. Não, você não vai fazer luz geral com esse embutido, você vai iluminar o céu, você vai iluminar o nada, porque ali você não tem parede, você não tem árvore, você não tem nada. O que a gente precisa? Sempre lembrar da questão da luz refletida e que a gente precisa dos planos
para ajudar a nossa luz refletir para o ambiente. A gente precisa ajudar a nossa lâmpada, o nosso facho, a nossa iluminação. Se não tem nada, esse foco vai ficar perdido. É a mesma coisa quando eu falei para vocês, não adianta a gente colocar um embutido de piso no meio da nossa sala. Tem que ter alguma parede, ou um embutido de teto, mesmo de teto, no meio da sala. Tem que ter alguma coisa para ajudar isso, para refletir essa iluminação, tá? Aqui, olha, eu tenho um outro efeito de uplight para mostrar para vocês. Aí eu tô iluminando esses dois lados do pilar, então eu lavo o pilar, dá uma destacada, volta para o ambiente e aqui eu tenho uma luz difusa, que é o outro efeito que eu vou falar, embaixo dos degraus. Então eu consigo fazer um mix de efeito sem ficar aquela coisa exagerada, tá? Tem um outro que eu quero mostrar para vocês. Aqui, ó. Essa eu gosto muito de mostrar essa foto, por quê? O que a gente tem que analisar muito também, não adianta a gente só... Quando eu falo de análise do projeto de paisagismo, por quê? Às vezes a gente fala assim, nossa, mas essa árvore tem o tronco tão fino, e o tamanho da copa? A gente tem que pensar no tamanho da copa também. Porque a copa, a gente coloca a luz ali embaixo, no piso, a luz lava o meu tronco, mas ela vai bater ali em cima na copa. A copa da árvore que vai trazer essa reflexão também para o meu ambiente. Então, a copa da árvore importa muito. Cristi, às vezes, a luminária, ela dá uma suada. Isso é um pouco normal, não é muito em relação à qualidade, você tem que dar uma olhada no seu dreno também, tem que ter dreno na infra do jardim, então sempre também fazer dreno. Como você faz dreno? Colocando pedrinha mesmo embaixo da luminária e para a água escorrer com mais facilidade, tá? Então, gente, a copa da árvore importa muito. Qual que é o diâmetro da copa da minha árvore? Como que ela vai ajudar nessa reflexão de luz para o meu ambiente? Isso, com essas informações, a gente vai construindo o nosso projeto. Porque se eu tenho uma copa pequenininha, eu sei que não vai refletir tanto. Se eu tenho uma copa grande, eu sei que ela vai refletir bastante. Então, eu posso também usar uma lâmpada com uma angulação maior. Por quê? Aquela angulação maior vai chegar lá com o espectro de luz. Quem viu minha aula de angulação aqui? Quem puder falar, quem viu a aula de angulação? É a mesma coisa da angulação, só que de ponta cabeça. Porque eu tô saindo do piso para cima, né? Então, vai chegar na minha copa, o espectro de luz, ele vai ter plano, no caso, a copa, para refletir para o meu ambiente. Então, é o mesmo conceito, é o mesmo princípio, só que a gente está de ponta cabeça. Não é incrível isso? Eu acho incrível. Então, quando vocês tiverem uma situação assim, por exemplo, ai, Nick, eu tenho igual aqui, ó, igual aqui nessa fachada. Ai, Nick, eu tenho uma fachada, eu preciso iluminar, eu não sei quantos embutidos eu coloco. Ué, eu ensinei vocês a posicionarem o embutido e a ver a angulação também. Vamos desenhar, vamos colocar em vista, vamos colocar a angulação no desenho, vamos ver como vai ficar. Você quer o facho junto, se encontrando? Não. Como que a gente quer como você quer que a luz se apresente? Você quer o efeito de luz e sombra? Então, a gente tem que colocar isso em desenho. É muito simples, muito, muito simples, tá? Aí, a gente entra na questão do downlight, que eu gosto muito também para jardim. Aqui, olha... tá vendo? Olha, todo mundo viu a aula de angulação. Não é simples, gente. E a gente consegue... E as árvores caducas? Considera-se a copa cheia? Aí tem que ver qual que é como que é aquela árvore. Se ela enche de folha, se não enche, né? Dependendo da espécie. Olha, o downlight. Aqui eu tenho
essa foto que eu gosto de mostrar porque muitas vezes a gente tem pergolado na área externa ou a gente tem algum elemento aéreo que a gente não sabe como iluminar. A gente pode muito bem usar isso ao nosso favor. Grudar caixinhas na lateral da pérgola e ter um foco para baixo, um downlight, uma luz que ajuda na nossa iluminação do nosso jardim, da nossa área externa. E isso traz também um efeito diferente. A gente não precisa só iluminar do piso para cima. A gente pode ter uma iluminação de cima para baixo. E aí usar a mesma questão do princípio das lâmpadas. Usar a angulação, ver qual o efeito que você quer. Você quer um efeito mais cênico? Vamos colocar uma R70. Não, você quer um efeito mais aberto? A gente pode usar uma Par 20, uma MR16. Qual que é o seu pé direito? O pé direito é simples, a gente usa uma lâmpada de pé direito simples. Não, ele é muito alto, vamos de AR111 ou Par 30. E assim a gente vai construindo o nosso projeto e a nossa especificação, tá? Outra coisa de downlight que eu não... Agora que eu tô vendo aqui que não tem foto, mas tudo bem. Deixa eu ver se tem aqui. É que, às vezes, você tem, por exemplo, uma vegetação baixa, tipo de 40 centímetros, 50 centímetros de altura. Concorda que não faz sentido você colocar um embutido de piso que você ilumina árvores de 3, 4 metros? O foco vai ficar meio perdido ali. O que eu faço nesses casos? Eu coloco uma luminária que tem um espeto e tem uma canoplinha assim que dirige a luz para baixo. Eu já consigo iluminar esse meu arbusto, essa minha vegetação, porque ela vai ficar baixa e eu tenho essa iluminação de downlight. Essa luminária também é muito legal para iluminar os caminhos. Às vezes você tem um caminho muito amplo, alguma coisa, você quer iluminar esse caminho, acaba sendo uma opção bacana. E depois a gente tem a questão da luz difusa, que eu vou colocar uma foto. Deixa eu ver qual foto eu vou escolher aqui. Vou deixar essa aqui mesmo. Olha, a luz difusa, que a gente pode iluminar elementos arquitetônicos. O que seriam elementos arquitetônicos? Bancos, degraus, corrimão. Vou deixar salva assim, Mirella. Banco, corrimão, escada, rampas. Fica muito bacana se a gente consegue evidenciar esses elementos. Ainda mais se a arquitetura é super bonita, como em vários casos, por exemplo, olha, às vezes a gente... pena que não tá dando pra ver nessa foto. Mas às vezes a gente tem um espelho d'água super bonito, olha, escadas super bonitas. E outra, também a gente acaba ajudando na questão da segurança. Às vezes, só de iluminar o degrau, a pessoa já consegue perceber que tem um degrau ali, tá? E aí a gente vai fazendo um mix de efeito que eu falei, né? Então, por exemplo, e construindo o conceito. Árvores altas, uplight, vegetações baixas, essa luminária com luz para baixo. E os elementos arquitetônicos, a luz difusa. Aí também entra a questão da tonalidade e da cor dos jardins, da iluminação, que acho que isso é a questão mais polêmica em relação à iluminação de jardim. Até eu fiz um post ontem sobre isso. E isso, fita de LED, sim, Ione, essa parte aqui. Ou você também pode colocar, olha, perfis nos caminhos com acrílico difusor, que também super funciona. Enfim, tudo vai do jeito que você faz o projeto. A gente tem muitas ferramentas na mão, a gente só tem que ter criatividade. Então, gente, vamos falar um pouco da tonalidade. Da tonalidade e da cor da iluminação. Que acho que é um dos assuntos mais polêmicos. Deixa eu achar a minha foto aqui. Ué.
Muita gente tem dúvida em relação à tonalidade de... Ué, sumiu aqui. Bom, enfim. Muita gente tem dúvida em relação à tonalidade da... Qual tipo de luz usar no jardim? Usa luz colorida, não usa? Verde é melhor e tal. Bom, gente, um aspecto técnico. A luz artificial, a gente tenta imitar a luz do sol, que é a luz mais maravilhosa, a luz mais linda que existe, né? Toda luz artificial tenta imitar a luz do sol. A luz do sol, a luz branca, é composta por todas as cores do arco-íris. Então, aquelas 7 cores do arco-íris. Deixa eu abrir aqui para vocês verem, que aí fica até mais fácil de vocês entenderem também. E luz é radiação. Só que, olha, apenas uma parcela dessa radiação é visível a olho nu, que a gente chama de espectro visível. Fora do lado... Depois eu falo um pouquinho disso, Ione. E apenas uma parcela dessa radiação é visível a olho nu, que é o espectro visível que a gente tanto fala. E ele é composto de todas essas cores. E que é dividido, vamos dizer assim, em faixas, né? Só para facilitar. Vou sair daqui para ficar uma foto mais bonita. Por que eu tô falando isso, na verdade? Porque as plantas, elas utilizam dessas diferentes faixas em diferentes fases de crescimento, nas suas diferentes fases de crescimento. Por exemplo, ela usa o púrpura e o azul no estado vegetativo, o amarelo, laranja e vermelho na floração e na frutificação. Percebe que eu não falei em nenhum momento do verde? Se você usa a luz verde no seu paisagismo, além de você prejudicar esteticamente, porque o que acontece? Essas lâmpadas coloridas, nada mais você está fazendo do que pintando todo aquele cenário de uma mesma cor. Então, todas aquelas tonalidades de verde, aquele vermelho de uma orquídea maravilhosa, o ipê amarelo, ele vai ficar pintado tudo de verde, de um verde meio artificial. Além disso, de você pintar tudo de verde, você também joga uma luz artificial com uma onda, no caso uma onda verde de radiação, que a planta não utiliza para crescimento. Então, enquanto ela deveria estar dormindo, né, que no caso ela não recebe luz do sol, ela está recebendo um tipo de lâmpada que não ajuda no crescimento dela, entende? Então a gente também prejudica no crescimento da lâmpada. Além de pintar de uma cor meio estranha, a gente prejudica no crescimento. Então assim, por isso que eu não vejo muito sentido em usar lâmpadas coloridas no jardim. Pô, a gente tem tonalidades tão lindas de vegetação, por que a gente vai mudar isso? E não valorizar a vegetação que a gente tem, as tonalidades de verde, tal. Sem contar que quando a gente usa lâmpadas amareladas e deixa as tonalidades, consegue realçar as tonalidades mais reais daquela vegetação, é muito mais fácil da gente conseguir integrar isso no nosso projeto de arquitetura. Olha aqui um exemplo. Por que eu tô falando isso? Porque você não vai iluminar a sua casa com uma lâmpada verde. Você vai iluminar com uma lâmpada amarelada ou uma lâmpada neutra, né? Espero, né? Espero que ninguém ilumine com uma lâmpada verde. Você não vai iluminar a sua casa com uma lâmpada verde. Você vai iluminar com uma lâmpada amarelada, igual eu tenho aqui, olha. Aí o jardim acaba sendo uma continuação dessa iluminação. Fica muito mais integrado, uma coisa muito mais única, é uma unidade de projeto. Agora, se você tem uma iluminação amarelada e você entra com uma iluminação verde, parece meio uma ruptura, sabe? Obrigada, obrigada, Arquitetura Condomínios, que não vai iluminar com verde. Sabe? É muito mais fácil de integrar a iluminação. Sem contar que
Um outro fato muito importante. Quando tudo que a gente ilumina, a luz é informação. Então, tudo que a gente ilumina, a gente começa a colocar em primeiro plano. Então, por exemplo, eu tenho uma palmeira, eu tenho, enfim, nos jardins. Eu comecei a iluminar essas vegetações, elas vão vindo para primeiro plano e o que está em sombra vai indo para segundo plano, porque eu estou destacando essas vegetações. Quando eu começo a iluminar, se eu tô dentro da minha casa, eu tenho uma janela de vidro, alguma coisa, aquele jardim que está iluminado ali fora, ele entra dentro da minha casa. Eu integro isso na minha casa, eu integro isso na minha sala, na minha área gourmet e tal. Você quer um jardim verde, uma luz verde integrada na sua sala? Eu não quero. Eu prefiro um jardim assim, olha, super bonito, super bacana. Não é? Vocês não acham? Quem concorda comigo, gente? Comenta aí, por favor. Tá fazendo sentido para vocês? Bom, em relação à lâmpada âmbar que falaram, é a melhor das coloridas, mas ainda assim ela pinta tudo de amarelo, que também acaba que não destaca as cores reais. Então, aquela tonalidade de verde não é tonalidade de verde, vira tudo amarelo, sabe? Então, eu prefiro usar a lâmpada tradicional, o amarelo tradicional, que eu acho que acaba valorizando muito mais o jardim fica muito mais bonito. Ó, vou colocar uns jardins aqui, tá vendo? Tem aquele tom dourado, aquela coisa mais intimista, mais acolhedora, fica tudo mais agregado. Não consigo ainda. Um ponto legal que eu queria falar para vocês também é o seguinte, em relação à orientação dos focos. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai posicionar os focos de luz. Por exemplo, se eu tiver um caminho e várias árvores assim na lateral, eu gosto de usar 2.700 de temperatura de cor. Esses jardins são lindos, né? Se eu tenho um caminho com várias árvores na lateral e o caminho for muito estreito, eu tenho que tomar muito cuidado com a orientação desses focos. Por quê? Quem estiver passando vai olhar para esse embutido e o foco pode vir direto no olho. Então, às vezes, dá uma afastadinha ou dá uma inclinadinha no embutido já resolve. Um ponto muito importante é em relação à orientação dos embutidos de piscina. Olha, tá vendo que aqui eu consigo mostrar bem para vocês. Tá vendo que aqui, olha, onde que tem essa parte de pedra, onde as pessoas ficam, e os focos, eles estão daqui para lá, e não ao contrário. Por quê? Porque senão vai acontecer a mesma coisa quando você está sentado ali numa espreguiçadeira, tomando sol, ou à noite, tomando um drink e tal, você olha direto para o foco da lâmpada dentro da piscina, aquela luz te ofusca. Por isso que a gente tem que sempre posicionar o embutido, beijo Andréia, o embutido de piscina do lado contrário da onde você vai ficar. Então, por exemplo, aqui, olha, eu fico sentada, as pessoas ficam sentadas nessa parte de pedra. O embutido tá daqui para lá, o foco tá daqui para lá, porque eu não quero ver a fonte luminosa, eu quero ver só o efeito de luz. Deu para entender isso, gente? Olha, aqui é a mesma coisa, nesse caminho, é do caminho para lá, porque a gente vai ficar aqui onde está esse caminho, não vai ficar do outro lado, então é daqui para lá, porque eu quero ver só o efeito de luz. Deixa eu ver se eu tenho mais uma. Pena que essa daqui... às vezes o Instagram corta as fotos, não sei por quê. Ó, aqui também, tá vendo? Aqui, olha, é daqui para cá, daqui para cá. Tô espelhada meio ruim. É da ponta da escada pra frente. Da ponta da escada pra cá. Por quê? É no sentido contrário da onde a pessoa fica, para justamente ela não ver o foco de luz. Isso é muito importante, gente. Faz uma diferença, vocês não têm noção. Fica muito mais confortável. Muito, muito, muito. Aqui é a mesma coisa, olha.
É do deck para a vegetação. E aí entra a questão também da cor de iluminação de piscina. O que vocês acham? Vocês preferem iluminação azul, branca neutra? Me fala aí vocês o que vocês preferem enquanto eu bebo uma água. Lindo, né? Olha, e a Marininha é minha aluna. Olha lá, a Marininha já tá sabendo. É, Woodmobile também. E Woodmobile. Branco, Mayumi também. Mayumi a Deia também. Sim, porque, gente, tudo depende também do revestimento que você vai ter na sua piscina. Como que vai ser o revestimento? Às vezes você tem uma pedra maravilhosa, super natural, e aí você coloca um revestimento azul, sabe? Ou o seu jardim tá todo com aquela luz dourada, bonita, amarelada, e aí você entra com uma iluminação azul. Então é legal a gente conseguir valorizar até o revestimento da piscina de uma forma mais bacana. Fala sobre luz azul no chuveiro para relaxar. Cromoterapia, né? Eu acho. Eu não tenho na minha casa, por exemplo. Eu acho ok ter desde que você tenha um outro circuito. Branca neutra, Júnior, isso mesmo. Porque o revestimento da sua piscina importa muito. Às vezes seu revestimento é verde, às vezes ele é um verde acinzentado. E aí você acaba mudando. Exato, Cissa. E aí você acaba mudando a coloração do seu revestimento. Se você quiser pôr um RGB, alguma coisa, ok. Mas o branco neutro acaba sendo mais integrador. Você acaba integrando tudo e deixando tudo com mais unidade. Outro ponto também que eu queria muito falar é que a gente sempre tem que pensar no efeito de luz e sombra dos jardins. Se a gente ilumina tudo, a gente não ilumina nada. Então sempre pensar o que a gente quer destacar, quais são os pontos de maior destaque, como que você destaca, quais são os pontos principais daquele jardim. Não precisa iluminar tudo, sabe? Iluminar tudo, que eu digo, é deixar tudo com uma luz chapada, sabe? É legal ter esse efeito de luz e sombra. Em relação a jardim vertical, eu gosto muito de jardim vertical, gosto muito de fazer iluminação. Tudo vai depender do conceito que você utilizar para o seu projeto como um todo. Mas você pode utilizar fita de LED por trás do jardim, embutido de pisos com foco mais marcado, luminária em cima jogando foco para baixo. Enfim, tem várias formas de iluminar, mas a gente tem que ver o conceito do projeto para a gente conseguir incluir esse jardim no conceito como um todo e não pensar nele de uma forma isolada, tá? Mas assim, dá para iluminar dessas formas que eu falei. Por exemplo, gente, projetor, aquele projetor, sabe? Projetor de iluminação, não é iluminação de paisagismo. Isso daí é iluminação de segurança. Você coloca um projetor com sensor de presença e tal. Tá passando muito rápido, meu Deus. Isso não é iluminação de paisagismo, não é iluminação cênica. Eu faço a relação, é a mesma coisa se você colocar uma placa de LED na sua sala de estar. É você colocar um projetor no seu jardim. Por quê? Fica aquela iluminação chapada. A gente não quer essa iluminação chapada. A gente quer criar cenas. A gente quer valorizar ângulos abertos, fechados, uma iluminação pontual. Dividir os circuitos também é importante. Tem sempre muita coisa para falar, né? Então,
Projetor é iluminação de segurança. Às vezes você colocar um projetor na entrada da casa com sensor de presença, ok. Agora, para iluminar todo o seu paisagismo maravilhoso, será? Né? Tanta coisa legal que a gente consegue fazer. Então, é o que eu sempre falo da placa de LED da sala de estar, placa de LED no quarto. Precisa? Não, a gente consegue iluminar de outra forma, tá? Então, projetor no jardim nunca mais, hein? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Fica bom misturar no mesmo ambiente uplight e downlight? Fica bom sim, polui o conceito? Não acho que polui, desde que a gente defina bem o conceito, como eu falei. Então, por exemplo, árvores altas, uplight, árvores baixas, arbustos baixos, downlight, escadas, elementos arquitetônicos, luz difusa. Entende? A gente começa a dividir e a organizar o nosso projeto. Fica muito bom. Os tipos de lâmpadas ideais. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, mas a gente sempre tem que analisar, tá? Árvores baixas, par 20, ME16, AE70. A gente sempre faz o link com pé direito simples e duplo. Árvores altas, AE111, par 30 e par 38. E refletores, é legal colocar mesmo tendo a iluminação no jardim ou fica demais? Nossa, acabei de responder esse. Não gosto de refletor, porque a gente... Se a gente faz todo esse conceito, toda essa iluminação, toda cênica, e aí coloca um refletor, a gente mata essa iluminação mais cênica. Por quê? Porque o refletor, ele dá uma luz espalhada, aberta, super intensa. E aí você vem com uma luz super cênica, pensado, um projeto pensado, uma luz mais cênica, mais pontual, e aí você pega e coloca um refletor parrudão, com uma luz super, uma luz de estádio de futebol, eu falo, pá, coloca uma luz parrudona. Você mata o efeito, todo o efeito que você criou. E assim, não tem necessidade. Uma vez que você fez um projeto todo cênico e tal, não tem necessidade. Quando vasos estão perto da parede, iluminamos por trás, você pode ou colocar embutido de piso dentro do vaso, ou colocar espeto dentro do vaso. E aí o espeto sempre posicionar bem, fincar bem ele, deixar o espeto mais para dentro do vaso, para ele não ficar tão aparecido. A fita de LED na chuva, para degraus. Então, sempre prestar atenção na questão do IP, tá? Quando a gente usa a fita de LED em área externa, dentro do perfil e com o IP, o IP de acordo. Então, a fita de LED IP65, com o perfil... E aí, o que a gente tem que prestar atenção é no driver. Onde a gente vai alojar o driver? O driver, ele não pode ficar o tempo. A gente tem que cuidar da nossa iluminação, cuidar do nosso LED, do nosso equipamento. Então, colocar ele em um local abrigado, que não fique ao tempo, numa caixinha, talvez uma caixinha de passagem, ou se é o banco, cria uma caixinha de marcenaria, coloca ele dentro... Sabe, pensa em alguma coisa para proteger o nosso equipamento, tá? Vamos cuidar com carinho do nosso LED. Deixa eu ver se tem mais aqui. Oi, Matheus, tudo bem? Fica bom, você consegue passar... eu acho que eu respondi todas as perguntas. Quando eu tenho só forração, vegetação rasteira no chão, como ilumina o desenho feito por elas? Então, com esse tipo de luminária que eu falei, tem um espeto e tem a canoplinha que joga a luz para baixo. Isso é muito legal para forrações, para caminhos também. Ah, gente, um ponto importante que eu esqueci de falar. Jardins assim, não faz sentido nenhum. A gente tem que manter a iluminação. Quando a gente usa luminárias, por exemplo, de globo, tal, iluminado, ou a gente coloca no piso, porque aquele globo iluminado,
vai deixar a luz no piso, o piso vai refletir aquela iluminação. Não faz sentido nenhum eu ter um poste de 3 metros de altura com um globo iluminado ali em cima. O que eu estou iluminando? O céu, o nada. Não faz sentido nenhum aquilo. Por quê? Eu tenho que iluminar o meu campo de visão, os meus passeios, os meus caminhos, as minhas vegetações. Vocês percebem que até iluminação pública tem o poste, mas o poste ele joga a luz para baixo. Por quê? Para iluminar o piso. Ele não está iluminando lá em cima. Porque a luz é dirigida, a luz é direcionada para onde a gente quer iluminar. Então, esses postes iluminados, todos iluminados, falam, é uma luz difusa e geral para o ambiente. Não, você está perdendo iluminação, porque não existe luz geral do ambiente numa área totalmente aberta, né? Porque, como eu falei, você não tem paredes, teto e piso que você mantém aquela luz ali dentro. Ela está indo para todos os lados. Então, sempre pensar em usar os planos. Os planos vão ajudar a gente a refletir a luz, que é piso, as vegetações e tal. Faz sentido isso para vocês? O que vocês me falam? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Nossa, passou muito rápido, gente. Tô chocada, juro. Tô muito chocada, de verdade. Meu Deus, olha, eu falei sem parar, parece que eu não falei nada. Deixa eu ver se eu tenho mais foto aqui para mostrar. Eu tinha mais foto, mas assim, fui falando tanto que... é isso. Deixa eu tirar aqui essa luz. Essa foto... tem mais uma pergunta aqui. E eu não falei de arandela. Verdade, fizeram pergunta de arandela, tá vendo? É muito legal usar arandelas também. A gente usa o que a gente tem a nosso dispor. Então, por exemplo, você tem muros, você tem paredes da fachada da sua casa. Muito legal iluminar também com arandela, criar esse efeito decorativo nas paredes, nos muros. Às vezes até se você tem um jardim vertical, você coloca uma arandela ali no meio e cria um efeito surpresa. Sai uma luz ali de dentro, uma arandela ali de dentro com uma luz de baixo para cima. Eu gosto muito. E fica muito interessante também. A gente acaba usando um outro efeito de iluminação e usa um elemento também decorativo para compor aquela iluminação como um todo. Uma coisa bem legal de falar é que assim, a gente tem que circuitar o jardim. Circuitando o jardim, a gente não necessariamente precisa acender o jardim todo sempre. Às vezes, você tá na sua casa, você acende só os muros, ou você acende só as suas árvores altas, ou acende só os caminhos. Não necessariamente você precisa acender todos os circuitos sempre, tá? O legal também é que o que eu sempre uso de cor de luminária, assim, pensar que essas luminárias vão ficar ao tempo, vão receber chuva, vão ficar embutidas na terra. Então, elas têm que ser o mais desaparecidas possíveis. Luminárias pretas. Então, preto por quê? Se você coloca uma luminária branca, ela não vai durar 30 minutos, né? E uma luminária verde, o verde da luminária, ele nunca vai ser um verde camuflado para ficar ali na planta. Ele é um verde pintado, é um verde meio artificial. A preta acaba sendo muito mais discreta do que uma verde. Para arandelas de fachadas e tal, sempre analisar a fachada, o muro, a cor do muro, para conseguir especificar corretamente. Mas eu não gosto de usar arandela branca, por exemplo, justamente por esse motivo. Porque ela não fica branca, ela vai ficando cinza, marrom, por conta de chuva, de sujeira mesmo, né? Então, a manutenção, a gente tem que pensar na manutenção também. Outro ponto legal é que a gente pode usar sensores fotocélulas nos jardins. Então,
Então, você programa esse sensor fotocélula, a partir do momento que vai caindo o sol, ele já vai acendendo o seu jardim. Acende um circuito específico ou acende todo o jardim e aí começou a amanhecer, ele já desliga. Isso é muito legal para quando você tem um jardim muito grande, você quer deixar, por exemplo, a entrada da casa acesa, ou coisas do tipo. Essas coisas que eu falei, gente, serve também se você tem uma varanda, que você tem vasos na sua varanda, ou você tem um jardim vertical na sua varanda. É só você pegar essa ideia, pegar esse conceito e aplicar no seu jardim, na sua varanda, no seu jardim que pode ser menor ou maior, enfim. É um conceito geral, mas é super aplicável em várias situações. Para árvore, posso usar espeto ou só embutir? Pode usar espeto. Sabe por que eu não gosto muito de espeto? Porque o embutido de piso, você posiciona ele lá, orientou, sabe? Eu orientei ele. Ele fica para sempre. O seu jardineiro vai lá fazer manutenção e tal, ele não vai mexer no embutido de solo. Agora o espeto, ele é passível de orientação. Então, o seu jardineiro, e não é nem por mal, né? Ele vai lá fazer poda e tal, ele vai mexendo no espeto. Aí, quando você chega no jardim da cliente, os fachos estão assim, ó. Estão todos tortos, errados. Aquilo me dá um negócio. Então, eu prefiro usar embutido de solo. Só quando não dá mesmo, ou por algum motivo, alguma coisa... alguma coisa específica, enfim. Embutido de solo acaba sendo melhor, tá? Pessoal, acho que é isso. Muito bom conversar com vocês. E acho que respondi todas as perguntas. Tinha muito aluno aqui do workshop, que legal, muito legal, muito legal. Vou deixar a live no meu IGTV. Aí, tá vendo o Júnior falando? É verdade, o jardineiro já quebrou, né? E não é por mal, coitado, sabe? Não é por mal. Ó, a Carol, que legal. Obrigada, gente. Olha a Ju, que legal. Gente, muito obrigada. Vou deixar... Oi, Dani, tudo bem? Vou deixar a live salva. E aí, quem quiser mandar mais perguntas, pode mandar. Ai, que legal, Lu, do workshop também. Muitos alunos do workshop. Ai, que orgulho de vocês. Que legal. Ai, a Carol, assiste depois, não tem problema. Então é isso, gente. Muito obrigada. Foi muito legal mesmo. Tava com saudade de falar com vocês. Obrigada, Adri. Me manda me manda um direct. E beijo pra vocês, bom feriado e vejam as aulas do workshop, continuem estudando. Ai, que bom que você gostou, Júnior. Beijo pra vocês e qualquer coisa me escrevam, espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Beijo. Vou fazer outra sim, Ione. Ai, beijo. Tchau.